Amém, amados? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É uma honra, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, que você possa desconectar das coisas da televisão, do que você vem assistindo, e você possa se conectar aqui com a gente, que você possa se conectar com a comunidade evangélica de Mauriti, que você possa se conectar com a palavra de Deus. Amém, amados? E o Senhor me pede para eu começar o culto te dizendo que Ele não está alheio à sua dor, que Ele não está alheio ao seu sofrimento. É tanto, amado, é tanto verdade isso, que hoje eu passei todo o dia, até compartilhei com alguns irmãos, com uma grande tristeza dentro de mim. E o Senhor me diz que essa tristeza é sua, mas que nesse momento Ele está arrancando, nesse momento Ele está tirando toda a tristeza que está dentro do seu coração. Amém, amados? Eu creio que não é um acaso você está conectado a nós, você está conectado ao Instagram, no Facebook, é porque o Senhor, nosso Deus, Ele quer falar com você essa noite. Então eu te convido a abrir seu coração, a se desarmar, jogar todas as armas fora, que você possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, para receber tudo aquilo que Deus tem para derramar na sua vida. Amém? Amados, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, e essa palavra está lá em Atos 2, lá em Atos 2, o 42 em diante. E Deus tem me falado que nesses dias de aflição, nesses dias de dificuldades, é um tempo onde Deus vai estar transformando, como você pode ver daí. O nosso tema desse ano é transformação, e Deus vem ministrar o meu coração de ontem para hoje, que nesses dias difíceis, que nesses dias de coronavírus, que nesses dias de pandemia, que nesses dias de crise, Ele vai estar transformando a igreja dEle, Ele vai estar transformando a vida de cada um de vocês. Então, que momento de crise, que momento de dificuldade, também é momento de transformação, também é momento de mudança. Então, que você possa ter a ação, porque no final do nome transformação, tem a ação. Então que você que está aí na sua casa, sentado no seu sofá, na sua rede, na sua cama, você possa ter a ação de querer ser transformado pelo Senhor. Amém, amados? Então que você possa abrir a sua Bíblia lá em Atos 2, Atos capítulo 2, o versículo 42 em diante. Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante. A palavra do Senhor fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Em outras versões fala assim: e se dedicaram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor a igreja daqueles que se haviam de salvar. Amém, amados? Eu vou orar pela palavra, pedir ao Espírito Santo de Deus que venha ministrar o nosso coração, que venha falar conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Tua palavra, Senhor, diante de Ti. Te peço, Senhor, que ela possa ser lançada, que ela possa ser ministrada, Senhor, no coração de cada irmão que está te assistindo, Pai. A Tua palavra nos fala, Jesus, que ela não volta vazia. Então o Espírito Santo tem todo o poder de convencimento. Então o Espírito Santo de Deus vem convencer cada um, Pai, que está assistindo nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amados? Então Lucas, quando escreve o livro de Atos, Lucas descreve uma história. Ele está escrevendo uma história, mas Lucas não está simplesmente escrevendo uma história. Lucas também prescreve uma história.
Quando você descreve, você somente conta uma história, mas Lucas prescreve uma história. Ele coloca padrões para nós fazermos, para nós realizarmos em nossas vidas. Ele nos dá princípios para que até os dias de hoje nós possamos introduzir dentro da igreja, introduzir nas nossas vidas. Então essa é a diferença de descrever, falar uma história para prescrever. Então ambas as partes Lucas faz no livro de Atos. Ele tanto descreve uma história, meu querido, meu amado do Senhor, como ele também prescreve o que devemos fazer. Ele coloca padrões, ele inclui princípios para a igreja do Senhor, até nos dias de hoje. Então no livro de Atos, Lucas fala do nascimento da igreja, do crescimento da igreja. Isso acontece na cultura do primeiro século. Então muitas coisas que eles faziam, muitas coisas que eles praticavam, por nossos dias de hoje, nós não fazemos mais. Nós agimos e fazemos diferente. Mas os padrões que Lucas nos dá, os princípios que Lucas nos dá, são os mesmos. Amém, meus amados? Então, como eu falei, nesses dias, o Senhor, nesses dias de dificuldade, nesses dias de pandemia, nesses dias onde estamos isolados em nossas casas, o Senhor vai usar isso, para que a soberania dEle possa atingir nossas vidas. Que a vontade dEle possa atingir nossas vidas, e que nesses dias de dificuldade, o Senhor tem falado ao meu coração, que Ele vai transformar nossas vidas, que Ele vai tocar na vida de cada um de nós, que Ele vai transformar a igreja do Senhor. Então se permita ser tocado pelo Senhor, se permita ser transformado pelo Senhor, e o padrão que o Senhor vai nos dar, é esse padrão que Lucas fala, que Lucas prescreve em Atos 2, então que nós possamos ver cada padrão, e que nós possamos aplicar em nossas vidas, aplicar na igreja do Senhor. E quanto mais nós ficarmos parecidos, as coisas também vão acontecer, as coisas irão fluir na minha e na sua vida. Mas que nós possamos continuar falando o que aconteceu, o que Lucas nos ensina, o que Lucas prescreve em Atos, que nós possamos ter um contexto geral da história. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 8. Atos, do capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor fala assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Só o 8 mesmo, Felipe. Obrigado. Então, amados, aqueles apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus. E qual foi o propósito que eles receberam o Espírito Santo de Deus? Para que eles pudessem testemunhar, para que eles pudessem virar testemunhas de Jesus. Amém? Então existem dois tipos de testemunha. A primeira testemunha que existe é a testemunha evangelística, que é o que Pedro fez logo de ser cheio do Espírito Santo. Logo de Pedro ser tomado pelo Espírito Santo, Pedro começou a evangelizar. Pedro pegou muitas e muitas pessoas, se converteu. Pedro começou a falar de Jesus, começou a falar o que Jesus tinha feito na vida dele, e as pessoas começaram a ser evangelizadas, as pessoas começaram a perguntar: e aí o que é que nós precisamos fazer para nós aceitarmos esse Jesus, para ter nossas vidas transformadas? E Pedro disse: se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados. E as pessoas começaram a se arrepender e a receber Jesus em sua vida. Então a primeira coisa, quando eles receberam o Espírito Santo de Deus em suas vidas, que eles viraram testemunha do Senhor, o primeiro tipo de testemunha é a testemunha evangelística, onde Pedro, logo depois de ser cheio do Espírito Santo, começa a evangelizar, a falar de Jesus para as pessoas. E esse primeiro tipo de testemunhas, eu e você temos que ser também, meu querido e minha querida do Senhor. Nós temos que abrir as nossas bocas, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que abrir as nossas bocas e falar de Jesus, falar o que Jesus tem feito em nossas vidas, o que Ele tem feito em nossas casas, nos nossos casamentos, nas nossas finanças. Então abra a sua boca, testemunhe a respeito de Jesus, para que nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de coronavírus, de pandemia, onde as pessoas estão assustadas, onde as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas estão cheias de medo,
o Senhor possa te usar, para que você possa ser boca dele, testemunha a respeito de Jesus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus, então fale para as pessoas que estão necessitadas, fale para as pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus. Então abra a sua boca e você pode estar dizendo: pastor, eu sou recém-convertido, eu sou novo na caminhada com o Senhor, eu não entendo muito da Bíblia ainda. Então abra a sua boca e testemunhe aquilo que Jesus fez na sua vida, as experiências que você teve com o Senhor, como era a sua vida, e o Senhor, você aceitou Jesus na sua vida, Ele te transformou. Então fale isso para as pessoas, testemunhe a respeito de Jesus. E eu creio que nesses tempos difíceis, eu creio que nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de tribulações, onde muitas e muitas pessoas estão desesperadas. Eu trabalho na linha de frente, eu trabalho na farmácia, e quantas pessoas chegam desesperadas, já quando abre a sua boca começa a chorar de tanto desespero, que não estão dormindo, que não estão se alimentando. E uma palavra de Deus, aquelas pessoas saem melhor. Uma palavra de Deus acalma a vida das pessoas. Então que nesse mundo, onde as pessoas estão temerosas, nesse mundo onde as pessoas estão desesperadas, a igreja do Senhor possa fazer a diferença. E você é a igreja, a sua casa é a igreja do Senhor. Então abra a sua boca e faça a diferença onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, faça a diferença. Amém, meus amados? E o segundo tipo de testemunha é a testemunha em comunhão, é o testemunhar da igreja, é o grupo de crentes unidos, testemunhando, onde as pessoas do mundo possam olhar para nós. Quando eu falo nós, é a igreja do Senhor, nós todos unidos, e o mundo possa olhar para nós e se ficar maravilhados. É isso que é testemunhar em comunhão, onde todos unidos, e todo o povo possa olhar e ficar maravilhado, se encantar com a igreja do Senhor. Então é sobre esse segundo tipo de testemunha, o em comunhão, esse segundo tipo de testemunha, onde a igreja do Senhor, o grupo de crentes, o corpo de Cristo unido, é sobre ele que nós vamos falar essa noite. Amém, amados? Coloca lá em Atos 2 de novo, Felipe, por favor. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, mas quando eu falei no início, Lucas não descreve simplesmente uma história, mas ele prescreve padrões e princípios para mim e para você. Ele não simplesmente descreve, conta uma história, mas ele prescreve padrões e princípios que a igreja do Senhor possa se espelhar e trazer para a nossa realidade de hoje. Amém? E a primeira coisa que nós podemos aprender com o livro de Atos, no versículo 2, capítulo 2, o verso 42, o ensino dos apóstolos. Eles perseveraram, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E essa palavra perseverar, se dedicar, no grego, ela significa proskartereu, que está atento, que os olhos estão firmados, que os olhos estão atentos na doutrina, na teologia que os apóstolos ensinavam. Então aquele povo que era novo convertido, novo na fé, eles não simplesmente ouviam a palavra: eu ouvi, para mim está bom. Não, eles ficavam procastereu naquela palavra. Eles ficavam com seus olhos firmes, com seus olhos atentos. Eles não desviavam a sua atenção de nada aos ensinos dos apóstolos, à teologia que os apóstolos ensinavam. Amém, amados? Então é isso que eu creio que nesses dias as pessoas estão mais atentas ao ensino da palavra. Eu creio que nesses dias de dificuldade, que nesses dias de problemas, as pessoas estão buscando mais o Senhor. Elas estão deixando as distrações de lado, elas estão deixando a correria do seu dia a dia de lado, então com seus olhos firmes, com seus olhos firmados na palavra do Senhor, elas estão mais meditando na palavra, entendendo a palavra, acompanhando, tirando tempo para a palavra do Senhor. Eu creio, amados, que os hábitos estão sendo mudados nesses dias.
Pessoas que não tinham tempo para meditar na palavra, pessoas que não tinham tempo para refletir o que é a palavra do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Nesses dias, Deus tem usado para tocar na vida das pessoas. Nesses dias, Deus tem usado para transformar a vida das pessoas. E as pessoas têm tirado tempo para Deus, meditado tempo na palavra, têm se enchido mais do Senhor. E você pode ver que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Todos eles se encontravam cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eles não ficaram simplesmente cheios do Espírito Santo de Deus. Eles se encheram, ficaram com seus olhos firmes na palavra, no ensinamento da doutrina e da teologia que os apóstolos passavam para eles. Então, meus amados, quando nós somos cheios do Espírito, o Espírito Santo de Deus nos leva à palavra de Deus, nos leva ao ensinamento da palavra de Deus. Então não existe você ficar cheio do Espírito Santo e não meditar na palavra. Quando ficamos cheios do Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus nos leva até a palavra de Deus, nos leva a meditar na palavra de Deus. Então que nesses dias você possa estar cheio do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus possa te levar a meditar, a busque respostas na palavra de Deus, busque o conforto na palavra de Deus. Esse vazio que você está sentindo, essa tristeza que você está sentindo, busque na palavra de Deus, que eu creio que o Senhor vai confortar, eu creio que o Senhor vai acalmar o seu coração, e Ele vai responder cada resposta cada pergunta que você tem. Amém, meus amados? A segunda coisa que Lucas prescreve para nós em Atos 2, no 42, ele fala sobre comunhão. Comunhão. A palavra em grego para comunhão é koinonia, que significa comunidade, comum, quando temos algo em comum. Então aquele povo que Lucas relata em Atos 2, não é que eles achavam que era bom jogar bola, todos gostavam de achar bom jogar bola, achavam bom cozinhar, achavam bom fazer isso, achavam bom fazer aquilo, não. O que eles tinham em comum, o que eles compartilhavam em comum, era Jesus Cristo. Amém, amados? Eles compartilhavam Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então era isso que eles tinham em comum, era Jesus que eles tinham em comum. Então sempre eles estavam em comunhão, compartilhando Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Atos é o livro onde fala do poder do Espírito Santo de Deus na igreja, nas pessoas. Amém, amados? Então que nesses dias nós também podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E logo em seguida, a Bíblia relata que eles se preocupavam uns com os outros. E o Espírito Santo de Deus tem ministrado fortemente ao meu coração, que nesses dias o Senhor tem transformado a vida das pessoas. Porque, meus amados, nesses dias, Deus tem trazido a importância para nós de estarmos juntos. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de visitar um irmão. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de sentar na cadeira com o irmão fazer um café, a gente tomar um cafezinho, falar de Deus, falar da palavra de Deus, apertar a mão do irmão, dar um abraço, e a gente tem a oportunidade e não faz isso. Mas eu creio que nesses dias o Espírito Santo de Deus tem tocado na minha vida, na sua vida, tem tocado na igreja do Senhor e tem transformado nossas vidas em respeito a isso, em respeito a estar em comunhão. O Espírito Santo de Deus tem nos incomodado, tem transformado as nossas vidas, e nós temos aberto os nossos olhos e vimos como é importante estar em comunhão. Como é importante estar em comunhão com os irmãos, se preocupando com o problema do irmão, se preocupando se o irmão tem algo para comer na sua casa, se preocupando se o irmão está atravessando por algum problema. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós temos a oportunidade de fazermos isso, e não estamos nem aí. Mas nesses dias de problema, nesses dias de crise, nesses dias de dificuldade, o Espírito Santo de Deus tem transformado as nossas vidas, tem retirado as escamas dos nossos olhos, e a igreja do Senhor
tem visto o quanto isso é importante. Estar em comunhão, se preocupando, amando a vida uns dos outros. Vou dar um pequeno exemplo. Eu viajo sempre para olhar minha mãe, como é que minha mãe está, olhar meu filho, minha irmã. Mas quando acontece alguma coisinha, que tem alguma coisa para me fazer aqui em Mauriti ou no Juazeiro, eu deixo a visita de lado. Eu disse, não, daqui a uma semana eu vou, daqui a 15 dias eu vou. E você não sabe o quanto o Espírito Santo de Deus tem moído dentro de mim. Que eu tenho a oportunidade de estar em comunhão com a minha família, eu tenho a oportunidade de visitar minha mãe, visitar meu filho, visitar minha mãe, minha irmã, meus familiares, meus primos, meus tios. E por qualquer coisa que acontece, eu deixo isso de lado. E quando eu tenho apanhado do Espírito Santo de Deus, nesses dias o Espírito Santo tem transformado a minha vida, assim como eu creio que tem transformado a sua vida. E tem aberto os meus olhos, porque hoje eu quero ir e não posso. E o Senhor tem aberto meus olhos e me mostrado o quanto é importante eu estar em comunhão com minha mãe, com meu filho, com meus primos, com os meus tios. E eu creio, meu amado e minha amada do Senhor, que nesses dias o Senhor não tem simplesmente mudado a minha vida, o meu modo de ver as coisas, mas eu creio que o Senhor também tem mudado a sua vida e o seu modo de ver as coisas. A terceira coisa que eles praticavam lá na igreja de Atos, que nós possamos trazer para as nossas vidas, para a nossa realidade como padrão, como princípios nos dias de hoje, é o partir do pão. Eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Amém, amados? Uma refeição de aliança era o partir do pão. Jesus, você pode ver que Jesus celebra uma aliança com os seus discípulos, com uma refeição. Os judeus, eles selavam a aliança também com uma refeição. Se você for comprar algo a um judeu, até nos dias de hoje, você for ter algum compromisso com o judeu, para selar aquele compromisso, para selar aquela aliança, eles vão te oferecer um café, um pão, eles vão fazer um almoço, um jantar, uma refeição que possa selar aquela aliança. E é isso que eles faziam, é isso que significava o partir do pão. Eles estavam selando uma aliança, uns com os outros e com o Senhor. Amém, amados? E essa aliança, nós nos nossos dias de hoje, na nossa igreja do Senhor, é representada pela ceia do Senhor. Nós ceiamos ao Senhor. Como igreja, nós escolhemos o primeiro domingo e nós ceiamos ao Senhor. É oferecido um banquete, que nós selamos uma aliança com Jesus. Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus, aleluia. A quarta coisa, o quarto padrão, o quarto princípio que Lucas prescreve para as nossas vidas, está lá no final de Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Você pode ver que o nome orações, ele não está no singular. Você pode ver que o nome orações, ele está no plural. E quando orações, ele está no plural, indica rituais de oração. Então Lucas descreve, entenda bem, Lucas não prescreve, ele descreve, ele conta uma história, que o povo estavam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então ele está falando de ritual de oração, onde o povo orava 9 horas da manhã, talvez meio-dia, e oravam 3 horas da tarde. Mas Lucas está descrevendo. Mas o que é que nós possamos prescrever, trazer para a nossa vida, como princípio, como padrão, para a igreja do Senhor? Nós temos uma vida de oração. Nós temos uma vida baseada na oração. Orar constantemente, orar sem cessar. É isso que Lucas está nos dizendo. É isso que Lucas está tentando passar para mim e para você. Que nós não possamos simplesmente olhar e dizer: eu senti de orar hoje. O Espírito Santo tocou no meu coração e eu vou orar. Não, nós temos
que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida baseada na oração. Um crente que não ora, ele não vence suas lutas. Um crente que não ora, ele não passa pelas suas dificuldades. Então Lucas está colocando um padrão, um princípio para eu e para você, que nós possamos ter uma vida de oração. Então ore, não importa os problemas, não importa as dificuldades que você possa estar tendo, tenha uma vida de oração. A palavra do Senhor fala em Mateus 6, nós possamos abrir a porta do nosso quarto, entrar no secreto, e lá nós orarmos, nós chorarmos, nós se derramarmos na presença do Senhor, e Ele vai nos ouvir. Está difícil? As lutas estão grandes, as dificuldades estão grandes. Ore, intensifique as suas orações, tenha uma vida de orações. Os judeus, eles oravam 9 da manhã, talvez meio-dia e 3 horas da tarde. É obrigado, pastor, eu fazer as mesmas coisas? Não, Lucas está descrevendo, mas ele prescreve para mim e para você, para eu e você, termos uma vida de oração. Orar sem cessar, orar constantemente, independente do que está acontecendo, independente do que nós possamos estar passando, que nós podemos ter uma vida de oração. A quinta coisa, o quinto padrão, o quinto princípio que Lucas prescreve para as nossas vidas, que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, nós possamos aplicar na igreja do Senhor, é o temor do Senhor. Coloca aí, Felipe, no versículo 43, por favor. Atos 2, 43, fala assim: e em toda a alma havia temor. Então em Atos 2, 43, fala que em toda a alma daquele povo, na vida daquele povo, tinha temor ao Senhor. E ela continua dizendo, e acontecia milagres e maravilha. Mas o que é que temor a Deus, temor ao Senhor significa? É ter reverência a Deus, é ter um santo temor, é ter um respeito profundo a Deus. E quando isso ocorre, milagres e maravilhas acontecem. Então, como igreja, nós temos que ter o temor a Deus, nós temos que ter uma reverência, um respeito profundo ao Senhor. Nós temos que preparar uma atmosfera de temor, nós temos que preparar uma atmosfera de reverência, nós temos que preparar uma atmosfera de respeito profundo a Deus, para que em nosso meio aconteça milagres e maravilhas constantemente. Muitas das vezes, amados, nós temos 20 anos, 30 anos de crente, e não acontece um milagre na nossa vida. Então Lucas nos ensina um padrão, nos ensina um princípio, que nós possamos ter temor a Deus, reverência, um respeito profundo a Deus, que milagres e maravilhas acontecem. Então que você possa colocar esse padrão, esse princípio dentro da sua vida. Pratique o temor, seja santo, respeite a Deus, tenha um respeito profundo ao Senhor, tenha reverência ao seu Pai, ao seu Deus, que milagres e maravilhas irão acontecer no nosso meio. Então nós como igreja, quando eu falo de igreja, não falo de templo, eu falo de mim e de você. Nós como corpo de Cristo, nós temos que preparar uma atmosfera de temor. Nós temos que preparar uma atmosfera de reverência ao nosso Deus. Nós temos que preparar uma atmosfera do respeito profundo a Deus, para que no nosso meio, no nosso dia a dia, possa acontecer milagres e maravilhas, cego enxergar, paralítico andar, surdo, mudo, tudo ouvir e falar, que nós possamos ter temor a Deus. O que falta muito nos nossos dias de hoje, meu querido, minha amada do Senhor, é temor ao Senhor, é respeito a Deus, é reverência ao Senhor. E é isso que Lucas quer nos ensinar, quando ele fala, e em toda a alma havia temor. Nós temos que trazer o temor a Deus, a reverência ao Senhor para as nossas vidas. Amém? Coloca o versículo 44. E todos que criam
estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Aqui fala em generosidade. Fala que, de acordo com as necessidades de uma pessoa pegava um bem que tinha, vendia, dava ao apóstolo, ou aquela pessoa mesmo ia até a pessoa, e de acordo com a necessidade daquela pessoa, o outro ajudava ela. Mas quando fala em generosidade, amados, quando fala que ele vendia o seu bem, a sua terra, para ajudar o outro, não é que ele vendia tudo que tinha, dava na mão do apóstolo e ele ficava liso, e o apóstolo fazia o que quisesse, não. É de acordo com a necessidade do povo. Tinha um irmão precisando de algo, de comida em casa. O apóstolo ficava sabendo, falava com o irmão, quem que tem sobrando aí? O irmão seu tem, ele vendia aquilo e abençoava o irmão. Isso é generosidade. O que tinha sobrando, o que tinha demais, se desfazia e abençoava a vida daquele que não tinha. Amém? Trazendo para perto, trazendo para os nossos dias de hoje, para a nossa realidade. Nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor e achamos que somos generosos. Generosidade não é isso. Generosidade, amados, é você se importar com as necessidades dos irmãos. É a gente ver a necessidade do irmão e se preocupar, se desfazer de algo que nós temos sobrando na nossa casa e abençoar a vida do irmão que está necessitando. Mas na maioria das vezes, sabe o que é que acontece? A gente não está nem aí para o problema do irmão. A gente não se preocupa com a necessidade do nosso irmão que está do lado, que congrega na mesma igreja, que participa da mesma célula. Você sabe que o irmão precisa, você sabe que o irmão necessita, mas você dizimou, você ofertou e acha que está sendo generoso. E Deus corta aquilo que tem para derramar na sua vida, porque você não permite que a bênção escorra. Você corta a bênção, você simplesmente oferta e dizima, mas não é generoso com a vida das pessoas que estão precisando, necessitando, que estão passando por algum tipo de necessidade na sua vida. Mas eu creio que nesses dias de dificuldade, de crise, de coronavírus, o Senhor tem transformado a vida da igreja. O Senhor tem tocado, tem quebrado essas amarras que Satanás tem colocado no povo dele, esse medo de abençoar a vida do outro. Eu creio que nesses dias o Senhor tem quebrantado. Eu creio que nesses dias o Senhor tem tirado isso da vida das pessoas. E eu creio que as pessoas estão se tornando pessoas generosas. A chegar ao ponto de saber que o irmão está passando por necessidade, de se desfazer de algo que é seu, para suprir a necessidade do irmão. Eu creio que nós estamos cumprindo, ou no processo, estamos perto de chegar parecido com essa igreja. Que nós possamos, amados, ser pessoas generosas. Eu creio que nesses dias difíceis, nesses dias de dificuldade, onde muitas pessoas estão passando por dificuldade de comer, eu creio que Deus está transformando a vida de muitos, estão tornando a pessoa do coração duro, uma pessoa que não abençoa ninguém. Eu creio que o Senhor está transformando a vida das pessoas em pessoas generosas, em pessoas que estão se preocupando com o seu próximo, pessoas que estão amando a vida do seu próximo, e como Emerson ministrou o dízimo aqui, estão abençoando a vida das outras, e o Senhor derrama mais na vida de quem é generoso. Amém, amados? A sétima coisa, o sétimo padrão, o sétimo princípio que Lucas prescreve para as nossas vidas. Ele fala assim: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um. 46, Felipe, por favor. E perseverando todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração.
Eles se reuniam, eles se perseveraram unânimes todos os dias, aonde? No templo. Quando eles se reuniam no templo, significava o quê? Grandes reuniões. E quando eles se reuniam nas casas, pequenos grupos. Então eles davam importância às grandes reuniões, aos cultos, às conferências, mas eles também dão importância aos pequenos grupos. E trazendo para os nossos dias de hoje, nossa igreja, ela faz isso. Ela é uma igreja de célula, então nós damos importância, sim, ao culto, às grandes reuniões, no templo, na igreja. Mas nós também damos importância aos pequenos grupos, às células que são nas casas, onde é mais fácil de eu conhecer melhor a pessoa, de eu saber das necessidades da pessoa, de eu saber se a pessoa está vindo no culto ou não. Os pequenos grupos tornam isso mais fácil. Mas ambos têm a sua importância, ambos têm o seu valor. Que nós não possamos simplesmente dar importância às grandes reuniões, no templo, ao encontro no templo, mas que nós também possamos dar importância nos encontros, nas reuniões, nas casas, nos pequenos grupos. Então, amados, essa é uma visão de igreja. Essa é uma visão de Deus para a nossa igreja. E que nós temos feito isso, que nós temos praticado isso. E eu creio que muitas pessoas têm sido alcançadas pela visão celular. Amém? O oitavo padrão, o oitavo princípio que Lucas fala. E partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e sinceridade. Ali está singeleza, mas em outras versões fala sinceridade de coração. Extrema alegria. O povo se reunia, partia o pão, estavam juntos, e eles tinham extrema alegria. Então eles tinham uma grande alegria de se encontrar, de estar junto. Então que nesses dias, você pode ver o